A indicação do condutor pode parecer um procedimento muito simples. No entanto, se for feito da maneira incorreta, pode gerar alguns problemas para o proprietário de um veículo, como, por exemplo, a perda da sua habilitação. Se você tem dúvida como realizar a indicação do condutor ou se perdeu o prazo e pretende solucionar esse problema, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Josiane Sossai, eu sou especialista na área de Direito de Trânsito e ex-servidora do Detran do Espírito Santo. E nesse vídeo eu vou abordar o tema sobre indicação do condutor. A primeira situação que temos que conversar sobre a indicação do condutor é que não são todas as infrações que podem ser indicadas. Exatamente. Existem infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Quando existe uma infração, nós teremos duas penalidades. A primeira penalidade, a gente está falando de uma multa. Essa multa sempre será cobrada no licenciamento desse veículo se você não receber as notificações ou se não você vai pagar essa multa quando você receber a notificação de penalidade na sua casa. Essa infração ela sempre estará vinculada com o veículo, então vai ser sempre de responsabilidade, sempre estará ali em cargo do proprietário o pagamento, tá bom? Agora, quando a gente fala da pontuação, essa responsabilidade pode ser do proprietário quando a infração é característica do veículo. Um exemplo, falta de licenciamento. O veículo talvez não está devidamente licenciado no seu estado e outra pessoa pega esse veículo e sai com esse veículo. Por mais que seja um condutor que não era o proprietário desse veículo, o proprietário não vai conseguir fazer a indicação do condutor. Por quê? O pagamento pelo licenciamento é de responsabilidade exclusiva de quem? Do proprietário. Da mesma forma que a manutenção desse veículo sempre será também de responsabilidade do proprietário, como, por exemplo, os pneus, o cinto de segurança, os faróis. As condições desse veículo é de responsabilidade do proprietário, por mais que seja outra pessoa que esteja conduzindo esse veículo no momento da abordagem policial ou da constatação daquela infração de trânsito. Agora, existem outras infrações que são de responsabilidade do condutor, como, por exemplo, o avanço de sinal vermelho ou aquele caso da pessoa que é abordada, por exemplo, sob influência de álcool ou transitar acima da máxima permitida em mais de 50%, alta velocidade, estacionamento, tudo que tem a ver com a condução do veículo, aquele motorista está conduzindo de maneira incorreta, aí sim será de responsabilidade do condutor. A indicação do condutor ela é possível quando a responsabilidade da infração é do motorista. Além disso, eu tenho que ressaltar que se o motorista foi abordado, então não há necessidade de fazer a indicação do condutor. Isso porque no momento da abordagem policial ele já foi identificado. A indicação do condutor ela tem a finalidade de identificar o responsável por uma infração de trânsito e incluir aquela pontuação na habilitação do motorista. Então, se ele foi abordado, ele já foi devidamente identificado, já foi colhido também o número do CPF daquela pessoa e o número da habilitação daquela pessoa. Não há necessidade de fazer a indicação do condutor depois. Pode ficar tranquilo, proprietário, essa pontuação não vai para a sua habilitação. Agora, se a pessoa, por exemplo, acabou realizando a infração de trânsito por alta velocidade, você não sabia dessa infração, tampouco o motorista. Talvez ele passou ali em um local que ele não conhecia, em um radar que ele não conhecia e acabou gerando uma infração. Nesse caso, será possível sim fazer a indicação do condutor, porque ele não foi abordado, nesse momento, você recebeu a notificação para fazer essa indicação do condutor e outro ponto, o Código de Trânsito permite. Porque existem situações
que o próprio Código de Trânsito proíbe essa indicação do condutor, como, por exemplo, multas que são de responsabilidade transportadora, embarcadora. Nesse caso também não será possível a indicação do condutor. Tudo bem, Josiane, eu quero fazer a indicação do condutor. Eu sei que essa infração é de responsabilidade do motorista, porém, calma. Você vai ter que verificar alguns pontos. Vem comigo. Os pontos que você vai ter que verificar é se um motorista, primeiro, ele é habilitado. Porque existem pessoas que pegam o veículo de outras, acabam cometendo infração de trânsito, por exemplo, aquele pai que por um descuido deixa ali a chave em cima do armário e o filho acaba pegando essa chave sem autorização do pai e sai, vai dar um rolê aí com os amigos. Se esse motorista não tiver habilitação, se esse filho não tiver habilitação, além desse pai estar correndo risco de ser autuado por permitir posse uma pessoa que não tem habilitação, ele pode sim cometer infrações de trânsito, como por exemplo, transitar acima da máxima permitida em mais de 50%. Essa infração aqui não vai ser possível fazer a indicação do condutor para o filho. Por quê? Porque ele não tem habilitação. Pessoa que não tem habilitação, nenhuma situação ele poderá ser motorista. Nenhuma situação ele poderá conduzir um veículo. Então, essa infração aqui, por transitar acima da máxima permitida em mais de 50%, será registrada no nome de quem? Do pai. E esse pai vai ter um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, porque essa infração ela é autossuspensiva. Somente ela, independente de acúmulo de pontos 7, 5, 3, vai suspender a habilitação do motorista. Então, nessa situação aqui, é fundamental, primeiro ponto, você verificar se a pessoa tem habilitação. Se ela não tiver habilitação, não adianta preencher o formulário de indicação do condutor, porque será indeferido o seu pedido. Segundo ponto, se a habilitação desse motorista está válida, porque talvez ele acabou deixando de renovar essa habilitação por alguma circunstância e acabou conduzindo o veículo mesmo assim. Se não está dentro da data de validade, não será possível também essa indicação do condutor. Se a categoria é compatível, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco do pai e do filho? Vamos imaginar que esse filho tem a habilitação, porém a habilitação dele é somente para moto de categoria A. Nesse caso, se ele conduzir o carro do pai dele, que exige a habilitação de categoria B, não poderá ser feita a indicação do condutor, nesse caso, porque ele não tem categoria para aquele tipo de veículo. Além disso, se está dentro do prazo para realizar a indicação do condutor. Nesse caso aqui do prazo, vem cá que eu vou te explicar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 257 do Código de Trânsito. Lá diz que quando não for imediata a identificação do condutor, o principal condutor, que é a pessoa que, por exemplo, o proprietário, ele pode ir no órgão de trânsito e falar assim, olha, eu tenho um carro que está no meu nome. O meu nome é Josiane Sossai. Eu tenho um carro que está no meu nome. Porém, quem usa esse carro rotineiramente é o meu esposo. Ele utiliza esse veículo, inclusive, para trabalho. Então, eu quero indicar ele como principal condutor. Para quê? Para essas infrações que ele cometer não sejam registradas na minha habilitação. Isso é possível, então, ou o proprietário ou o principal condutor pode fazer, tá? No prazo de 30 dias, contados da notificação de autuação. Presta muita atenção nisso. É da notificação de autuação, 30 dias, que a pessoa vai poder apresentar o real condutor. Como vai ser feita essa indicação do condutor? Agora vem o ponto principal. Quando acontece uma infração, vamos trabalhar em cima daquela de acima de 50% da máxima permitida. Quando acontece essa infração, vai ser gerado um auto de infração de trânsito.
Ok, aconteceu o auto de infração de trânsito. Esse órgão, vamos supor que é ali o DR do Espírito Santo. O DR constatou essa infração. Ele deve enviar para o endereço do proprietário uma correspondência chamada notificação de autuação. Então, se você já tem uma notificação aí na sua casa, pega essa correspondência e verifica ali em cima se está escrito notificação de autuação. E se embaixo tem o formulário para preenchimento das informações do condutor, ok? Nesse caso aqui, na notificação de autuação, ele recebeu em casa essa correspondência. Vai ter 30 dias para pegar e apresentar ao real condutor. Vai preencher o formulário, vai assinar igual. É uma das situações que devem ser observadas. A assinatura tem que ser igual da habilitação. Perfeito? Fez a assinatura igual, tirou cópia dos documentos do proprietário e os documentos do motorista. Em 30 dias deverá ser enviado para quem, Josiane? Para o Detran? Não, para o órgão de trânsito, para o DER do Espírito Santo. A correspondência por meio de correio ou por meio de protocolo, aonde for permitido, por exemplo, se for permitido no site do órgão de trânsito que te autuou, pode fazer a indicação do condutor. Essa indicação do condutor também, ela é possível hoje por meio totalmente eletrônico, que é o sistema de notificação eletrônico. O sistema de notificação, ele é possível sim fazer a indicação do condutor, mas toma muito cuidado com relação ao SNE. Porque quando acontece uma infração, você não vai receber mais no seu endereço essa correspondência que normalmente era enviado para fazer a indicação do condutor. Você vai ter a responsabilidade de entrar no aplicativo da CNH Digital e verificar se existe ou não infração. Inclusive, observar o prazo permitido pelo órgão de trânsito para fazer a indicação do condutor, que não pode ser inferior a 30 dias. Então, é obrigação sua verificar o sistema se existe uma infração. Muito cuidado com o sistema de notificação, porque você não vai receber mais a correspondência em casa. Mas vamos trabalhar ali naquelas notificações ainda tradicionais, a notificação entregue ali pelo correio no seu endereço. Se você agora tem uma notificação de penalidade, ou seja, você abre a correspondência que está ali e olha que está na notificação de penalidade, que já tem inclusive ali o valor e o boleto para fazer o pagamento, não adianta tentar fazer essa indicação do condutor. Isso porque, se você faz, por exemplo, a indicação do condutor na notificação de penalidade, infelizmente o DR, no meu exemplo aqui, vai falar que essa indicação do condutor é intempestiva. Essa indicação do condutor feita de forma intempestiva, ela será negada. Sim, não será todas as indicações do condutores que serão aceitas pelos órgãos de trânsito. O órgão de trânsito, ele pode negar a indicação do condutor se a assinatura não for igual à do documento apresentado, ou se não estiver, apagar aqui. Se não for dentro do prazo legal, então tem que ser tempestiva a indicação do condutor. Ou se ainda os documentos apresentados não estiverem legíveis, tá? Se os documentos, por exemplo, um número do CPF, entendeu? Ou o número da cédula, ou qualquer identificação ali importante da habilitação daquele motorista não estiver correta. Então, tem essas situações aqui, ou se não ainda for alguma daquelas situações que eu mostrei aqui anteriormente. Se tiver qualquer tipo de situação aqui que eu mostrei anteriormente, ou seja, não tem habilitação, ou a habilitação é incompatível, ou a pessoa foi abordada, ou é de responsabilidade exclusiva do proprietário aquela infração de trânsito, por mais que você preencha, essa indicação será negada. Nossa, Josiane, eu não observei o prazo para fazer a indicação do condutor.
E agora, o que pode ser feito? Antes de eu te contar, vem cá. Se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, é muito importante para as pessoas que têm essa mesma dúvida também vejam esse vídeo. A entrega desse vídeo será muito maior se você curtir esse vídeo. Além disso, já se inscreve no canal, porque aqui temos vários vídeos sobre direito de trânsito. Perfeito? Vamos lá. Se você não fez a indicação do condutor ou se você ficou sabendo por meio de consulta no órgão de trânsito que a sua indicação do condutor foi negada, é possível ainda reverter essa situação. Mas aí, para reverter essa situação, normalmente eu oriento a pessoa a realizar esse procedimento somente quando ela tem verdadeiramente um problema que possa ser estendido, por exemplo, para a sua habilitação. Lembra do pai que deu mole ali na chave e o filho acabou pegando e cometendo a infração de trânsito por transitar acima da máxima permitida em mais de 50%? Então, nesse caso, o pai, ele pode, por meio de uma ação judicial, pedir a transferência dessa pontuação. Josiane, eu perdi o prazo administrativo, eu posso? Posso. Josiane, eu fiz e deu errado. Pode? Pode. Em qualquer situação, o proprietário vai poder fazer a indicação do condutor em uma ação judicial. É basicamente você pegar e ir ao juiz e falar, olha, não sou eu, não era eu que estava conduzindo o veículo, não sou eu o responsável por essa infração. É quem? A pessoa. Pega uma declaração daquele motorista, daquele filho, falando que era ele, mas olha, só é possível também se o filho tiver a habilitação, tá? Agora, vamos supor que esse filho tem habilitação compatível, tudo certinho, mas acabou passando o prazo. Nesse caso, será possível a indicação do condutor. Então, a indicação do condutor na justiça, ela é possível desde que também preencha todos os requisitos administrativos, tá bom? A assinatura estava incompatível, acabou sendo negada? Ótimo, ação judicial. Perdeu o prazo ou não recebeu a notificação de autuação? Ótimo, ação judicial. Porém, é talvez uma pontuação só 4 pontos. Eu não tenho outro ponto que vai gerar uma suspensão na minha habilitação. Não vejo necessidade, porque afinal de contas, a ação judicial ela vai ter honorários advocatícios, então você vai ter que pagar para fazer essa ação judicial. Vai ter que ser muito analisado essa situação, se verdadeiramente faz sentido você entrar com uma ação judicial para pedir a transferência dessa responsabilidade ou não. Agora, se você, por exemplo, tem uma suspensão na sua habilitação, aí acaba acontecendo uma infração de trânsito no seu veículo no tempo dessa suspensão, ou seja, a habilitação do proprietário está bloqueada. Porém, foi cometido, por exemplo, uma infração de estacionamento. Essa infração de estacionamento, ela pode ser registrada na sua habilitação. E se ela for registrada, por mais que você esteja cumprindo essa suspensão, você poderá ter o quê? Uma cassação do direito de dirigir. Por quê? Vai ter uma responsabilidade presumida. Porque se você era proprietário, você não fez a indicação do condutor, você está trazendo para você essa responsabilidade de ser o motorista. Nessa situação, é possível fazer a indicação do condutor e sim, nesse caso, eu oriento a ação judicial. Ou se não, a pessoa é um motorista profissional. Ou, com a inclusão desses 4 pontos aqui, ó, a sua habilitação pode ser suspensa, porque existem outras infrações já registradas na sua habilitação. Então, com o acúmulo de mais 4 pontos, vai estourar o máximo permitido e nessa situação sua habilitação vai ser suspensa. Então, esses 4 pontos, sim, será necessário a indicação do condutor por meio de ação judicial. Então, sempre tente fazer a indicação do condutor de forma administrativa. Josiane, me mostra onde isso tem essa possibilidade. Vem cá, te mostro. STJ fala exatamente isso. Olha só. O decurso do prazo previsto no artigo 257, que eu mostrei agora há pouco ali, acarreta somente a preclusão administrativa.
Ou seja, somente lá no administrativo acaba o tempo para fazer a indicação do condutor, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o artigo 5º do Código da Constituição Federal. Ou seja, você tem o direito de ir na justiça, peticionar e pedir a transferência de responsabilidade. Porém, igual eu falei e repito aqui novamente, isso normalmente é indicado quando você tem algum problema que possa ser gerado na sua habilitação. Esse é todo o tema da área de direito de trânsito sobre a indicação do condutor que eu tinha para abordar nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já fez a indicação do condutor ou se você está passando, por exemplo, por algum problema que eu citei aqui.